pergunta é uma dúvida assim que eu sempre tive, e na verdade eu acho ótimo poder ter uma opinião sobre isso. O Lula, você acha que a intenção dele desde o começo era essa? Ou ele se desvirtuou, houve um erro de percurso e tal? E ainda assim, todas as pessoas que apoiavam ele tinham uma causa semelhante. E hoje, a esquerda, estando da forma que você já disse, significa que todo mundo também está pensando da mesma forma e traiu este movimento. O que acontece para que as pessoas tenham ficado assim? O que acontece para o Lula agir dessa forma, sendo que o Brasil, como você acabou de dizer, é um país que tem recursos naturais para ser o país mais forte do mundo. Ele não precisa se aliar a essas forças imperialistas, e, enfim, é desnecessário. Ele poderia ter continuado na conduta dele e ser o maior, se essa é a intenção dele. Essa Você destacou o fato de que os primeiros de maio que são realizados aí pelos grandes aparatos, a força sindical, todos são esse ultraje. Né? E a gente vê que, apesar desse ultraje, há uma preocupação muito grande em realizar os atos do 1º de maio, estabelecer um controle no orçamento das centrais. Se gasta, apesar de que esses atos eles têm patrocínio de empresas capitalistas, de governo, mas há um esforço, notório que a burguesia e as suas correntes, a burocracia sindical dentro do movimento operário dá uma importância, gasta milhões. Inclusive, muitas vezes a esquerda procura, alguns setores ficam fragilizados dentro da situação. Tem uma campanha na burguesia de que tal ato reuniu 1 milhão, o outro não sei quantos centenas de milhares. E procura falar, bom, vocês tudo bem, tem uma política, mas tem um setor minoritário. Né? Apesar de que esses atos vêm crescendo, têm adquirido uma importância, inclusive, numérica, suplantando outros atos, mas eu vi que você... Sei lá, o problema é o seguinte, qual da importância que você destacou na palestra, mas queria que você respondesse esse problema, de que o que o PCO, porque o PCO não aparece como um concorrente numérico em relação aos outros lados, né? Mas quer dizer que é uma importância, um eixo político, um problema esse problema de que não é uma medida de força do ponto de vista quantitativo, né? Mas quer dizer, qual seria a perspectiva, o que se busca, porque por que a burocracia continua dando, por um lado, tanta importância que simplesmente podia, digamos assim, colocar, alguns falam assim, podia até colocar o problema de não realizar o ato, já que, por exemplo, o ato da força sindical é para sortear carros, da GM que demite os operários, apartamentos, tem financiamento de plano, o ato da CUT é financiado por empresas estatais, como a Petrobras, que entregam o petróleo brasileiro. Então, por que, por um lado, eles mantêm as vezes mais, e do ponto de vista da política do PCO, qual se não é uma disputa nesse sentido quantitativa, se reforçar qual o problema que está colocado nesse ponto de vista? Vou falar aqui. Então, na verdade, eu queria só que você comentasse um pouco, porque eu acho que isso, vai no sentido da pergunta que ela fez, eu acho que, na verdade, o PT já tinha um projeto desde o princípio que caminhava para isso, porque o projeto democrático popular, então, revogado pelo PT, né, no qual toda a esquerda, exceto a causa operária, que foi contra, porque acreditava no programa de transição socialista da Quarta Internacional, e o PT reivindicava o projeto democrático popular. E eu acho que foi a forma como ele conseguiu colocar os diversos movimentos da base na época. E hoje, não por acaso, em fevereiro, o Diretório Nacional do PT tira uma resolução política a respeito da crise, em que ele retoma o projeto democrático popular, que agora, segundo ele, tem um horizonte socialista. E, muito por acaso, num momento de crise, né?
Quer dizer, é uma política que vai mais uma vez no sentido de continuar mantendo os movimentos de massa e a classe operária cooptadas e acalmadas. Eu queria só que você comentasse um pouco isso, porque a APS, que sai da Força Socialista do PT, hoje reivindica o projeto democrático popular e com a desculpa de que é um projeto estratégico pela luta da hegemonia, né? É um negócio bem reformista. Acho que é isso. Uma das justificativas da esquerda pequena burguesa com relação ao ato de 30 de março foi que tem que se fazer uma frente e tal. Por exemplo, que esse seria o primeiro, eu falo do militante da Alerta, que seria um pouco grotesco, que seria o primeiro ato maior, que você tem que entrar nesse ato e tal, uma questão de frente. Queria saber qual que é a política do PCO com relação a uma frente, se existe uma política de frente nesse momento de crise. Outra questão, Rui, as montadoras estão quase todas aí no processo falimentar. Como se daria a questão, vamos supor a Fiat está nesse embaraço aí com a Chrysler, se une ou se não une, se há parceria ou se não une. Como é que seria uma... Quer dizer, então a gente chega a uma conclusão, não. Isso se torna um fato de que não adianta nada, assim, o trabalhador da Fiat brasileiro se mobilizar, aí sem ter uma perspectiva de uma união com outros trabalhadores que também estão sendo explorados por Fiat Chrysler, ou Chrysler Mercedes, ou o nome que se dê a esses conglomerados aí automotivos. Como é que se daria um enlace? Como é que seria um enlace entre esses trabalhadores? Conquista aqui pela Fiat e a Chrysler explora em algum cantão do mundo aí. Como é que se daria essa perspectiva? Sobre o cartaz do MNN, que eles falam, eles colocam a escala móvel de horário de trabalho, de salário, né? Isso é uma deturpação da defesa que o pessoal está fazendo, que eles falam, acho que, pelo que eu entendi, é diminuir horário e salário, né? Então, sobre esse problema do Lula, né? Primeira pergunta. Esse problema desde o começo, né? A questão é a seguinte, ó, no começo, o PT, uma coisa que a gente precisa entender, isso já é parte da história do país. Isso aconteceu quase 30 anos atrás. Né? No começo, se abriu uma discussão dentro do PT, onde se confrontaram duas posições opostas. Nós, por exemplo, nós levantamos o seguinte, que era preciso construir o PT como um partido operário de massas, não como um partido controlado aí por alguns núcleos de pessoas, porque as direções do PT, a gente reivindicou que eles convocassem os sindicatos para formar o PT, e que o partido se declarasse claramente como partido operário e se organizasse como tal, quer dizer, com o controle da classe operária e tudo mais. Isso aí foi totalmente rejeitado. Inclusive, aí, por exemplo, uma primeira campanha contra nós foi feita aí. Era a campanha seguinte: nós queríamos um partido de macacão, que a gente queria excluir todo mundo que não fosse operário dentro do partido. Se viesse um movimento de mulheres, excluir o movimento de mulheres. Eu lembro bem que uma coisa que se falava muito na época era o seguinte, que o PT precisava ter um movimento de índios. Então, quer dizer, era uma campanha caluniosa, porque a gente nunca falou que não ia ter um movimento de mulheres, um movimento de índio e tal. A única coisa que a gente falava é que o PT devia ser um partido controlado e organizado pelos trabalhadores e não pela burguesia. Esse era o único verdadeiro debate. Bom, o debate foi resolvido, como a gente sabe, pelo controle da burguesia sobre o PT. Hoje existe um amplo setor da burguesia dentro do PT. Tudo bem que não é uma burguesia grande, mas ela está aí. Então, quer dizer, já havia dois projetos, digamos assim, para usar um determinado vocabulário, em confronto dentro do PT naquele momento. Agora, qual que era o verdadeiro objetivo dos dirigentes do PT? Esse que é o problema que eu acho que é mais complexo de entender. Eles não queriam um partido operário, tá certo? Também no socialismo também eles só defenderam num sentido social-democrata, quer dizer, aquele socialismo, aquela reforma social, política social, nunca
eles defenderam acabar com toda a propriedade privada, nem nada disso.